Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com o estudo dos radicais, né? Cálculo dos radicais. Hoje nós vamos falar sobre retirar fatores de um radicando. Então, se você tem uma expressão como essa aqui, né, você sabe, pela segunda propriedade vista no vídeo anterior, que eu posso reescrevê-la dessa maneira, como um produto de radicais, de dois radicais, não é isso? Essas expressões aqui são equivalentes, como nós vimos no vídeo anterior. Ou seja, se você vir uma expressão que é uma multiplicação de radicais de mesmo índice, você pode reduzi-los a um único radical. Havia dois radicais aqui, passou a ser um único radical aqui, tudo com o mesmo índice, índice 2, índice 2. Se os dois radicais que estão sendo multiplicados têm o mesmo índice, eu posso reduzi-los a um só. Se fossem três radicais com o mesmo índice, também poderia reduzi-los a um só, certo? Então, se eu tenho uma expressão como essa, que é um único radical, posso decompô-lo em dois ou mais radicais com o mesmo índice, todos com o mesmo índice. Ou se eu tenho dois ou mais radicais sendo multiplicados, posso reduzi-los a um único radical. Posso decompor em vários radicais, ou vários radicais podem ser decompostos, ou melhor, reduzidos em um único radical, tá certo? Vimos isso no vídeo anterior, é a segunda propriedade. Então, se eu te dou essa expressão aqui, você pode escrever isso. Olhando para essa nova expressão aqui, que é a mesma dessa, elas são equivalentes, né? Isso aqui são duas expressões que representam exatamente o mesmo número. Essa expressão aqui, escrita dessa forma, você verifica que eu posso agora aplicar a primeira propriedade, vista também no vídeo anterior. Posso aplicar a primeira propriedade aqui e reescrever isso aqui, esse primeiro fator aqui, como 5. Cancela o expoente do radicando com o índice do radical e fica 5, certo? Tranquilo, né? Primeira propriedade, vezes a raiz de 7, que está aqui. Agora, essa multiplicação que você vê aqui pode ser escrita de forma mais simples, tá? Assim, 5 raiz de 7. Ou seja, se você tem um número multiplicando um radical, você pode dispensar esse sinal de multiplicação aqui e escrever simplesmente, ao invés de 5 vezes a raiz de 7, 5 raiz de 7. E se você vir um número ao lado de um radical, sem nenhum sinal aqui de operação qualquer, não tem mais, não tem menos, não tem vezes, significa uma multiplicação. Isso aqui é uma multiplicação, é 5 vezes a raiz de 7, isso aqui, tá certo? Então observe que essa expressão aqui é idêntica a essa. No fundo é como se eu tivesse pego esse 5 aqui, ó, a base desse, o radicando é isso tudo aqui, né? O radicando é isso tudo. Mas tem um fator aqui, cujo expoente é igual ao índice do radical. Esse fator que tem expoente igual ao índice do radical, eu posso retirar, extrair daqui do radicando. Aí ele veio para fora, tá certo? Claro, sem o expoente, né? Eu cancelei o expoente. A base desse fator aqui, dentro do radicando, veio aqui para fora multiplicando. Ninguém está multiplicando, tá? Não esqueça isso. Então, esse aqui que é o sentido de extrair um fator do radicando, tá certo? Sempre que você tiver um fator no radicando, cujo expoente é igual ao índice do radical, você pode extrair, certo? Foi o que a gente fez aqui. É como se tivesse extraído. Eu não preciso, veja bem, eu não preciso fazer todo esse processo aqui, ó, decompor primeiro em dois fatores sendo multiplicados, aplicar a primeira propriedade e depois tirar o sinalzinho daqui e escrever isso. Não preciso passar por tudo isso. Você está vendo aqui que você simplesmente olhando para isso, 5 raiz de 7. Acabou. Tá bom? Então essa é uma forma, nós estamos aprendendo aqui, retirar o fator do radicando de maneira rápida, simples e objetiva. Você conseguiria retirar esse fator do radicando sem que precisasse eu explicar isso tudo. Mas dá mais trabalho. O que você está aprendendo aqui é fazer isso aqui, vir daqui para cá, imediatamente, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui, simplificar. Você pode extrair o fator do radicando. Se você tivesse essa outra situação aqui embaixo, né, essa outra expressão aqui, ó, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho dois fatores no radicando, o radicando é isso tudo aqui. Tem três fatores aqui, 2 que multiplica 3 ao cubo, é o segundo fator que multiplica 7 ao cubo, é o terceiro fator desse radicando.
dois desses fatores têm expoente igual ao índice do radical. Portanto, esses dois fatores aqui eu posso extrair. Foi o que a gente acabou de ver. Todo fator no radicando que tiver expoente igual ao índice do radical pode ser extraído e ele vai para fora multiplicando, certo? Então isso aqui, se eu fosse fazer rapidamente de cabeça, 3 vezes 7 vezes raiz cúbica de 2. Né? Raiz cúbica de 2. Esse 3 vezes 7 aqui, 21 raiz cúbica de 2. Acabou. Não preciso fazer todo aquele processo, que seria o quê? Usando a segunda propriedade, reescrevo isso aqui como raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de 3 ao cubo, que multiplica raiz cúbica de 7 ao cubo. Certo? Estou aplicando aqui a segunda propriedade. E agora, aplicando a primeira propriedade aqui e aqui, reescrevo essa expressão aqui como raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 7. E aí, 3 vezes 7, 21. Raiz cúbica de 2 vezes 21. Mas isso aqui é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, posso colocar esse 21 na frente. Ficaria 21 vezes a raiz cúbica de 2, que pode ser escrito simplesmente como 21 raiz cúbica de 2, certo? Então, eu não preciso passar por todo esse processo aqui, certo? Eu venho daqui para cá direto. 3 vezes 7. Né? Já que 3 e 7 têm expoentes iguais ao índice do radical, 3 vezes 7, 21. Quem sobrou foi a raiz cúbica de 2. 21 raiz cúbica de 2. Está aqui. Eu venho daqui para cá diretamente, sem precisar passar por esse processo todo. É isso que a gente está vendo aqui hoje. Ou seja, isso equivale a extrair daqui de dentro do radicando fatores que podem ser extraídos. Fatores que têm expoente igual ao índice do radical. Esses fatores eu posso extrair, faço isso imediatamente, sem precisar passar por isso tudo, tá? Vamos ver algumas outras situações aqui, para ficar mais completa essa nossa compreensão, né, do cálculo dos radicais. Por exemplo, pode acontecer de eu ter um radicando com expoente maior do que o índice do radical. Tá vendo? Esse expoente aqui não é 2. O índice do radical é 2, mas o expoente do radicando não é 2. O expoente aqui é maior do que o índice. Nesse caso, eu também posso extrair fator daqui de dentro. Como? Você pode reescrever essa expressão aí como raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes 10. Certo? 10 ao quadrado vezes 10 é 10 ao cubo. Propriedade das potências, né? Potências de mesma base sendo multiplicadas, mantém a base, somos os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, isso aqui é equivalente a isso. Não é? E agora, observe que aqui eu tenho um expoente, né? Eu tenho aqui, ó, esse radicando, equivalente a 10 ao cubo, ele tem um fator cujo expoente é igual ao índice do radical. Então, esse fator aqui, ó, pode ser retirado, pode ser extraído do radicando. Então, posso reescrever isso aqui como 10 raiz quadrada de 10 e acabou. Certo? Entendido? Então, mesmo que o expoente do radicando seja maior do que o índice do radical, eu posso extrair fator daqui de dentro. Eu extraí um dos fatores daqui, tá? Beleza? Um outro exemplo aqui, para você verificar. Aqui, ó, raiz cúbica de 2 à sétima potência. Isso aqui é 128. 2 à sétima é 128. Já falei, tem que memorizar isso também, né, amiguinho? Escreve aí, memoriza isso aí. 2 à sétima é 128. Eu podia ter te dado aqui essa expressão, raiz cúbica de 128. Pedir para você, né, verificar se pode extrair algum fator desse radicando. Você vai fatorar, tá aqui, ó. E aí, como você está vendo que o expoente do radicando é maior do que o índice do radical, eu posso extrair fatores daqui, tá? Então, eu vou reescrever de forma que apareçam fatores aqui com expoente igual ao índice. Olha, eu posso escrever esse 2 à sétima como 2 ao cubo, tá? Já tirei do 7 ali, eu tirei 3. Ainda sobrou 2 à quarta, certo? Isso aí é a mesma coisa que 2 à quarta. Só que em vez de 2 à quarta, eu vou escrever 2 ao cubo, para aparecer o 3 de novo, não é isso?
vezes 2. Agora, essa expressão aqui, ó, é a mesma dessa. 2 a 7 é a mesma coisa que isso aqui. Só que agora eu tenho dois fatores aqui com expoentes igual ao índice do radical. Vou extraí-los. Quem eu vou extrair? 2 vezes 2, 4. Vou extrair esse 2, vou extrair esse 2. Né? Os expoentes serão cancelados. Né? 2 vezes 2, 4. 4. Então, essa expressão aí, 4 raiz cúbica de 2. Está aqui. Certo? Então, veja que sempre que você tiver fatores no radicando com expoente maior do que o índice do radical ou igual ao índice do radical, você pode extrair ou retirar fatores do radicando. Quando que você pode retirar fatores do radicando? Sempre que houver fatores nesse radicando com expoente igual ao índice do radical ou maior que o índice do radical. Certo? Foi o que a gente viu aí. Tudo bem? Agora, um detalhe. Tá? Vamos ver mais uma situação aqui. Uma terceira situação, que é a seguinte. Eu peço para você simplificar. Olha bem essa palavra aqui, simplificar. Simplifique esse radical aqui. O que significa simplificar um radical? No caso do cálculo dos radicais, que é o que a gente está estudando nesses vídeos, no caso do cálculo dos radicais, simplificar um radical significa extraia todos os fatores possíveis desse radicando. É isso que significa simplificar. Tá bom? Então, se você vir, simplifique o radical, e você vai precisar fazer muito isso, simplificar radical, né, em várias expressões. Por isso a gente está aprendendo essas propriedades, essas técnicas, né, para simplificar, fazer a coisa objetiva e rápida. Sempre que você vir, simplifique o radical, significa o quê? Extraia todos os fatores possíveis, todos os possíveis fatores do radicando. É isso que significa simplificar, tá bom? Então, simplifique isso aqui. Quem você vai extrair aqui? Bom, eu tenho que fatorar isso primeiro, certo? Lembre-se sempre de fatorar o radicando. Não é isso, amiguinho? Isso é uma técnica que você vai ter que aplicar sempre. Nem sempre. Às vezes você fatora e não tem nada para simplificar. Ou não tem fator nenhum para retirar do radicando. Mas você só vai saber depois que fatorar. Então você tem que fatorar. Isso aqui você sabe, 75 é 3 vezes 25. Que eu posso escrever como 3 vezes 5 ao quadrado. Então está fatorado e eu estou vendo que aqui tem um fator cujo índice, ou melhor, cujo expoente é igual ao índice do radical. Posso retirá-lo. Então isso aqui fica 5 raiz de 3. Olha só, essa é a forma mais simples, presta atenção nisso, essa é a forma mais simples dessa expressão, tá? São equivalentes, representam o mesmo número. Se você colocar na calculadora, calcula na sua calculadora raiz quadrada de 3. Pega o resultado, multiplica por 5. Guarda o número. O resultado que você obtém aqui é o mesmo que calcular a raiz quadrada de 75. A raiz quadrada de 75 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 multiplicada por 5. Dá o mesmo valor, tá bom? Você pode comprovar isso na calculadora, que isso aqui elas são realmente iguais, tá? Então, só que essa aqui, para matemática, é a forma mais simples dessa expressão. Né? Parece estranho, porque aqui eu estou tendo uma multiplicação, né? Parece que isso aqui não parece que eu simplifiquei, parece que aqui está mais simples. Mas essa é a forma mais simples, que você reduziu o número, tá bom? Então, significa isso. Extraia tudo que você puder do radicando. Isso é simplificar o radical, beleza? Então, um outro radical aqui rapidamente. Por exemplo, se você tem raiz cúbica de 162 e peço para você simplificar, ou digo assim, escreva a forma mais simples dessa expressão aqui. Você fatora, que é esse 162 aí, amiguinho, é 81 vezes 2, certo? Isso aqui é o dobro de 81. E esse 81 aqui é 3 a quarta. Já memorizou? 3 a quarta é 81, tem que memorizar, tá bom, amiguinho? Então, ajuda bastante. Então, eu posso reescrever isso aqui como raiz cúbica de 2 vezes 3 a quarta. Certo? E agora, o que acontece? Eu tenho aqui um expoente maior do que o índice do radical, certo? Então eu posso
extrair alguma coisa dali. Evidentemente, como ele é maior, eu vou reescrever ele de maneira que eu possa retirar fator dali. 3 ao cubo vezes 3, tá certo? Aqui, ó. Reescrevi o 3 à quarta como 3 ao cubo vezes 3. E como esse fator aqui tem expoente igual ao índice do radical, eu posso retirá-lo. Vai ficar 3 que multiplica 3, esse 3 saiu, que multiplica a raiz cúbica de 2 vezes 3, 6. Pronto. Tá? Tá aqui. Então eu tive que fatorar aqui primeiro, não é verdade? Para depois verificar se eu poderia extrair algum fator daqui de dentro. Como tem um fator com um expoente maior do que o índice do radical, eu posso extrair. Beleza? Muito bem. Vamos ver o último caso aqui. Dois quintos que multiplica 50, que multiplica x ao cubo, que multiplica y. Pronto, isso aqui é uma multiplicação, certo? 50 vezes x ao cubo vezes y. 50x3y. A gente pode ler isso aqui assim, 50x3y. Mas você tem que saber que isso aqui é uma multiplicação. Beleza? Esse radicando aqui, ó, já começa aqui, você já está visualizando que esse fator aqui, ó, são três fatores. O 50, o x3 e o y. É uma multiplicação, então são fatores. Esse fator aqui tem um expoente maior do que o índice do radical. Então, eu já posso tirar fator x daqui de dentro. Posso tirar fator x daqui. Posso tirar fator desse, retirar fator desse radicando aqui. E esse 50 aqui eu vou fatorar. O que é o 50? 2 vezes 25. E 25 é 5 ao quadrado. Então, esse 50 aí, eu posso reescrever como 2 vezes 5 ao quadrado, que multiplica x ao cubo, que multiplica y. Escrevi os pontinhos agora aqui para ficar mais claro, certo? E eu estou vendo aqui que esse x ao cubo eu posso reescrever como x ao quadrado vezes x. Vou escrever logo o x ao cubo como x ao quadrado vezes x, vezes o y que está aqui. Certo? Por que eu fiz isso aqui? Para aparecer índice, para que o expoente aqui seja igual ao índice, né? Então pronto, quem eu posso extrair daqui? Tem fatores para retirar. Esse aqui, ó, que tem expoente igual ao índice, e esse aqui tem expoente igual ao índice. Vou tirar os dois. Eles vão vir para fora como o quê? Como 5 vezes x, ou seja, 5x. Então do lado de fora, 5x, que é o 5 vezes o x. Só que tem um fator aqui, ó, que está multiplicando, né? Então 5x que multiplica o 2 quintos. Ou se você quisesse aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Se você quiser deixar, até melhor talvez, o 2 quintos na frente, que multiplica o 5, que multiplica o x, não é isso? Tirei o 5 e tirei o x, que multiplica, quem ficou aqui dentro? 2 vezes x vezes y. 2 vezes x vezes y. Não preciso dos pontinhos, certo? E agora aqui, ó, eu posso simplificar. Então eu vou simplificar esse 5 com esse 5 aqui, dá um aqui. Eu fico com 2 vezes x vezes a raiz de 2xy. Então, 2x, raiz quadrada de 2xy. É o resultado da simplificação dessa expressão aqui. Essa expressão aqui é exatamente a mesma dessa, tá? Só tem caras diferentes, mas representam o mesmo número. E essa é a forma mais simples dessa expressão aqui. Se eu digo para você, encontre a forma mais simples dessa expressão, você tem que fazer isso. Tá bom? Então, esse aí foi o nosso vídeo de hoje, para que você, né, simplificando o que a gente fez aqui, foi aprender que se eu tenho no radicando fatores com expoente igual ao índice do radical ou expoente maior do que o índice do radical, eu posso extrair desse radicando esses fatores com expoente igual ao índice do radical ou expoente maior que o índice do radical, tá certo? E vimos umas variações aí. Então deixei uma folha para você se divertir. Um abraço, até a próxima.